E se eu te dissesse que um homem foi preso por, supostamente, roubar a própria identidade? Que ele foi medicado à força, que foi tratado como se estivesse delirante e, mesmo assim, ele nunca deixou de repetir: "Eu sou William Woods." Hoje, você vai descobrir como um carrinho de cachorro-quente, em 1988, acendeu a faísca de uma das fraudes de identidade mais absurdas dos últimos anos. E como um único detetive decidiu puxar o fio certo, desmascarando uma vida inteira construída sobre documentos perfeitos e uma mentira perfeita. William Donald Woods nasceu em Kentucky, em 1968, e tem raízes familiares registradas naquele estado. Sua infância e juventude foram marcadas por mudanças sucessivas de lar e de estado, alternando períodos com diferentes familiares, o que moldou uma vida adulta de grande resiliência frente a instabilidades econômicas e sociais. Na fase adulta, Woods percorreu o sudoeste dos Estados Unidos em busca de trabalho, quase sempre em empregos eventuais e de baixa remuneração. Há registros de que, por volta de 2009, ele estava em San Diego, Califórnia, onde conseguiu um posto técnico de nível inicial em tecnologia, um movimento que indica seu esforço para se reinserir formalmente no mercado com habilidades básicas de TI, apesar das dificuldades materiais que seguiam presentes. Essas dificuldades econômicas eram profundas. Em determinados anos, a renda de Woods era tão baixa que nem alcançava o patamar exigido para a Declaração Federal de Impostos. Um dado objetivo que ilustra sua vulnerabilidade financeira crônica e o quão distante sua realidade estava de qualquer acúmulo de patrimônio ou crédito. Em paralelo, ele procurava manter seus documentos pessoais organizados, na tentativa de preservar algum controle sobre a própria identidade e navegar, como podia, por oportunidades temporárias. Um ponto decisivo ocorre em 2015, em Los Angeles. Um criador de conteúdo o encontra nas ruas e oferece apoio a Woods. Com parte desse apoio, Woods conseguiu financiar a assinatura de um serviço de monitoramento de crédito, um recurso que, ali adiante, se mostraria crucial para que ele passasse a observar, em tempo quase real, o que estava sendo feito em seu nome. Ao ativar o monitoramento de crédito em meados de 2015 e 2016, Woods começou a receber alertas personalizados e a conferir relatórios que exibiam consultas recentes, novas contas e linhas de crédito, atividades que não reconhecia como suas. A mecânica desses serviços é notificar o consumidor sobre mudanças no cadastro, novas solicitações e alterações sensíveis, permitindo que inconsistências sejam detectadas cedo e contestadas com documentação. Foi assim que Woods percebeu a existência de dívidas e movimentações financeiras que destoavam completamente de sua realidade econômica. Diante desse painel de alertas, Woods iniciou um processo sistemático de autodefesa financeira. Passou a organizar relatórios, guardar datas, valores, origens das consultas e detalhes de contas que surgiam nos extratos de crédito, se preparando para disputar formalmente os itens irregulares e desvincular sua identidade das dívidas não reconhecidas. Esse movimento, disparado pela combinação entre o encontro em Los Angeles com um criador de conteúdo e a adesão ao monitoramento de crédito, marca, em meados de 2015 ou 2016, o momento em que o verdadeiro William Woods encontra, pela primeira vez, meios concretos para vigiar e documentar o que terceiros estavam fazendo com seu nome. Veremos agora outro personagem crucial dessa trama. Um homem chamado Matthew David Cairns nasceu em 1966, na Califórnia, e foi criado por pais adotivos. Ainda na adolescência, por volta dos 16 ou 17 anos,
ele fugiu de casa sem concluir o ensino médio, passando a circular por diferentes estados e acumulando problemas jurídicos, entre eles, um caso de suposto furto de veículo em São Francisco e prisão no Oregon, de cuja audiência ele não compareceu. Registros oficiais indicam que após 1988 não há traço do uso do seu nome ou data de nascimento, o que ajuda a explicar por que sua identidade original de nascença some das bases públicas a partir dali. No início dos anos 1990, Kearns já vivia sob outra identidade, com marcos documentais que incluíam carteira de motorista do Colorado e conta bancária, o que lhe permitiu executar atividades corriqueiras e também atos fraudulentos. Em 1994, ele se casou usando a mesma persona e, mais tarde, teve um filho que carregou o mesmo sobrenome associado àquela identidade. A partir de 2012, Kearns reforçou o arcabouço dessa vida paralela com uma certidão de nascimento do Kentucky, obtida de forma fraudulenta, juntando elementos genealógicos e burocráticos que o ajudaram a perpetuar outra identidade. Em 2013, já residente em Wisconsin, ele conseguiu emprego remoto como administrador de sistemas na rede hospitalar da Universidade de Iowa, apresentando formulários e documentos coerentes com a identidade que vinha usando há anos. Registros judiciais afirmam que seu nível de acesso à infraestrutura crítica do hospital era o mais alto possível, posicionando-o como administrador-chave ao longo da década seguinte. O histórico público aponta a remuneração anual superior a $140 mil nos últimos anos da função e, acumuladamente, mais de $700 mil recebidos sob aquela identidade ao longo do vínculo. Entre 2014 e 2022, Kearns contraiu uma série de empréstimos em cooperativas de crédito no estado de Iowa, com valores somados acima de $200 mil, e manteve depósitos ou linhas de crédito em Banco Nacional, sempre lastreados pela mesma documentação. Esses movimentos financeiros sustentaram padrões de consumo e de vida compatíveis com sua posição profissional e com a estabilidade aparente que irradiava para o entorno, inclusive amigos e familiares, que mais tarde descreveriam o réu em cartas ao juízo como alguém gentil, cortês e confiável. Em agosto de 2019, um episódio bancário em Los Angeles terminou por confirmar publicamente a pessoa de Kearns como titular das contas, com validação por telefone e envio de documentos. E entre 2020 e 2022, Kearns seguiu monitorando procedimentos judiciais ligados à disputa de identidade, inclusive enviando materiais e fazendo declarações às autoridades em Wisconsin e Califórnia para reforçar sua versão. No início de 2023, uma comunicação interna relacionada ao seu emprego em Iowa levou à abertura de uma apuração oficial, que, em paralelo a outras ações, passaria a examinar em profundidade o histórico documental por trás daquela vida construída desde o fim dos anos 1980. No verão de 1988, em Albuquerque, Novo México, os dois homens se cruzaram num trabalho tão humilde quanto essencial para quem vivia na corda bamba: um carrinho de cachorro-quente numa área central da cidade. Ali, William Donald Woods e Matthew David Kearns dividiram turnos e pequenas tarefas, lado a lado, num contexto de sobrevivência cotidiana. Nessa época, ambos tinham passagens por situação de rua e empregos informais. Há um consenso geral. Foi enquanto trabalhavam juntos nesse carrinho é que Kearns teve acesso aos dados de Woods e começou a montar a sua vida no papel.
As narrativas do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e de outras fontes situam que a origem da fraude surgiu exatamente nesse trabalho, em que ambos cuidavam do carrinho de cachorro-quente. Woods percebeu o sumiço da carteira, confrontou Cairns e a carteira voltou, com o cartão da Seguridade Social e a identidade ainda dentro da carteira. Woods conta ainda que ergueu o punho, mas não o agrediu, e acreditou que nada mais aconteceria. Essa pequena faísca, um instante no balcão de um carrinho, virou a chama que queimaria 3 décadas de biografia. Com aqueles dados, Cairns começou a reaparecer então si mesmo como sendo o então amigo. Primeiro, obteve uma identidade do Colorado em 1990 e, na sequência, abriu conta bancária, comprou um carro com cheques sem fundo que retornaram, abandonou o veículo no estado de Idaho, casou-se e foi pai. Acumulou um rastro de papéis que colavam o nome do então amigo Woods à sua própria face. Finalmente, entrou em um hospital para trabalhar como administrador de sistemas. Ao mesmo tempo, o verdadeiro Woods flutuava em trabalhos informais, sem saber que sua própria biografia já tinha um dublê em registros oficiais. E o mais chocante, não havia registro de que Cairns havia usado seu nome original. Não se sabe ao certo quem era o dono do carrinho de cachorro-quente. Apenas se sabe que os dois trabalhavam juntos nele. Não se sabe também se era um bico compartilhado entre eles, já que ambos não estavam tão bem assim na época. Por fim, os dois deixam de trabalhar juntos quando, supostamente, Cairns migrou para o estado do Colorado, ao mesmo tempo que obteve um documento de identidade em nome de Woods. Em seguida, Cairns comete a compra do carro com cheque sem fundos em 1991. Foge e abandona o veículo em Idaho. E daí se move para Oregon, já com um mandado judicial em nome de Woods, e consolida a pessoa de William Woods longe do carrinho de cachorro-quente em Albuquerque. O verdadeiro Woods, por sua vez, segue em trajetórias de trabalho eventual nas cidades de El Paso, Las Vegas, depois Califórnia, até anos mais tarde enfrentar um episódio bancário crucial em Los Angeles, que veremos a seguir. Em agosto de 2019, numa tarde quente em Los Angeles, William Donald Woods infelizmente estava em situação de rua. Ele atravessou as portas de uma agência de um banco nacional decidido a fazer o que acreditava ser simples: encerrar contas abertas no seu nome e recusar dívidas que alguém havia acumulado usando a sua identidade. Para provar quem era, levou o próprio cartão da Seguridade Social e sua identidade autêntica do estado da Califórnia, exatamente como depois reconheceria a narrativa oficial do caso. O gerente, porém, ao puxar o histórico, estranhou 2 pontos. As contas tinham sido criadas em outro estado e movimentavam valores altos. Pela política interna, isso exigia uma validação reforçada. Assim começava a sequência de decisões que, minuto a minuto, invertiriam a realidade. O homem verdadeiro seria tratado como impostor, e o impostor remoto seria acolhido como o cliente autêntico. A primeira barreira surgiu com o protocolo de KBA, ou Protocolo de Perguntas. O sistema do banco disparou perguntas de segurança previamente definidas, mas definidas pelo impostor, não pelo verdadeiro Woods. Ele não acertou respostas que jamais havia criado. Isso acabou desacreditando o verdadeiro Woods aos olhos do gerente, por mais que os documentos físicos em suas mãos fossem legítimos. Para tirar a dúvida, o banco seguiu o passo seguinte: ligar para o telefone cadastrado naquelas contas. Do outro lado da linha, um homem com voz aguda atendeu e respondeu tudo certo. Confirmou dados, afirmou que nunca esteve na Califórnia
e, em seguida, enviou um fax para o banco com um pacote de documentos perfeitos: uma certidão de nascimento do Kentucky, carteira de habilitação do Wisconsin e o número de seguridade social. Na matriz de risco de qualquer balcão, telefone certo com as respostas certas e os documentos de suporte parecem provas irrefutáveis. Por isso, o banco chamou a polícia, convicto de que o homem diante do gerente tentava fechar contas que não lhe pertenciam. Quando os agentes policiais chegaram, repetiram o procedimento que havia favorecido o impostor. Ligaram de novo para o mesmo número. Ouviram o mesmo homem reafirmar que era William Woods e receberam novamente por fax cópias dos mesmos documentos que sustentavam a autenticidade do correntista remoto. Em um relato detalhado publicado depois, fica claro o efeito cumulativo. Cada token de identidade empilhava credibilidade sobre o interlocutor invisível e desmontava a presença física do verdadeiro Woods. O detetive que analisou o caso mais tarde relatou, em corte, um viés equivocado. A crença de que pessoas em situação de rua obteriam documentos oficiais com menos rigor, que contaminou a percepção inicial e ajudou a deslegitimar o homem que estava ali, com o número de seguridade social e o documento de identidade reais. Diante desse quadro, a decisão foi prender o homem na agência por roubo de identidade e falsa personificação, levando-o sem fiança à custódia local. O que veio depois consolidou o absurdo. Em audiências de 2019, Woods interrompia o juiz para insistir que era o verdadeiro William Woods e que sua identidade havia sido roubada. A sua performance, nervosa, desorganizada, marcada por declarações desconexas, não o ajudou. Há relatos que ele foi tratado como mentalmente incapaz e, após meses de sessões, foi declarado incompetente para julgamento. Ele acabou sendo internado em hospital estadual, onde recebeu psicotrópicos, e só em março de 2021 a justiça entendeu que voltara à competência processual. Exausto, Woods aceitou um acordo para sair com tempo já cumprido. E por algum tempo, ouviu que não poderia usar o próprio nome. Este caso escancara um problema. Os sistemas bancários e de contratação adoram documentos e perguntas de segurança. Mas quando um impostor controla os tokens, como telefone, respostas e certidões, a supremacia documental vence a identidade biográfica. O órgão que regulamenta o formulário I-9, que rege e reverifica a elegibilidade de emprego, aceitou as vias apresentadas. O banco aceitou os fax e aceitou também protocolo de perguntas. Por sua vez, a polícia aceitou os documentos teoricamente perfeitos. E o viés institucional, com o estigma contra quem está sem moradia, pesou como chumbo. Em uma audiência, um policial chegou a afirmar equivocadamente que seria fácil obter documentos oficiais sem a devida identificação. Kearns explorou lacunas e a disponibilidade de dados genealógicos para emitir certidão e blindar sua versão. Quando tudo depende de responder certo e apresentar papel bonito, a verdade vira refém de quem controla o arquivo. Depois de solto, Woods não desiste. Ele liga para o hospital onde o impostor trabalha sob seu nome. Por ironia, quem também procura a polícia é o falso Woods, reclamando do assédio de um homem na Califórnia. Um detetive da polícia, chamado Ian Mallory, aceita o desafio de iniciar uma investigação. No início, quase descarta o caso. Tribunais da Califórnia já tinham tratado o verdadeiro Woods como impostor. Mas uma frase de "você não vai conseguir fazer nada" cutuca esse detetive. Ele reúne centenas de documentos,
reúne registros e dados de alguns estados, solicita um teste de DNA e a farsa cai. Em 1º de abril de 2024, Kieran se declara culpado. Em 11 de abril de 2024, um juiz em Los Angeles revogou a condenação de Woods, chamando o caso de assombroso. Em rádios universitárias e sites oficiais da Universidade de Iowa, há páginas de recursos à mídia, linha do tempo e notas de reconhecimento ao trabalho do detetive que puxou o fio certo da meada. Uma renomada e conhecida emissora dos Estados Unidos descreve esse ponto de inflexão investigativo sob um ângulo humano. 2 homens, dizendo ser Woods, ambos com provas. Só um tem história verdadeira, o outro tem papéis. O detetive admite que, no começo, não fazia ideia do que era real, até que o DNA e a cronologia documental bateram como martelo. Outra cobertura jornalística também traz trechos de transcrição, onde o detetive explica como foi receber pilhas de papel do Woods verdadeiro e do Woods falso e, passo a passo, desmontar a colagem perfeita da vida no papel. O que Woods viveu não foi só uma confusão burocrática. Foi perda de liberdade, medicação forçada, estigma e anos carregando o rótulo de criminoso por tentar ser apenas ele mesmo. A imprensa e os registros de exoneração falam em 147 dias de hospital psiquiátrico e cerca de 2 anos no sistema carcerário, até a virada de 2024. Para as instituições dos Estados Unidos, é uma lição dura. Verificações não robustas e algumas checagens feitas de forma não muito assertiva abrem porta para identidades construídas no papel. E viés social contra pessoas vulneráveis pode desvirtuar decisões desde um atendimento simples no banco até a sentença criminal. Em 31 de janeiro de 2025, Kieran, então com 59 anos, é sentenciado a 12 anos de prisão federal no Distrito Norte de Iowa, após se declarar culpado em 1º de abril de 2024, por roubo de identidade qualificado e declaração falsa. A nota oficial da Procuradoria informa que o acesso de Kieran aos sistemas era o mais alto possível e que sua conduta levou à prisão, internação involuntária e medicação forçada da vítima. Do outro lado, Woods, então com 57 anos. Em 11 de abril de 2024, o Tribunal Superior de Los Angeles revogou a sua condenação e declarou sua inocência, com o juiz dizendo que estava mais do que feliz em assinar a ordem e que o caso era assombroso. Emissoras de Los Angeles colocam o assunto em pauta. Emissoras de rádio no Wisconsin entrevistam a repórter que destrinchou o caso. Páginas oficiais da Universidade de Iowa registram uma espécie de honraria ao detetive que investigou o caso. Sobre a vida atual de Woods, há reportagens que o situam na cidade de El Paso, Texas, e outras que o citam trabalhando como paisagista em Albuquerque, estado do Novo México. Mas tudo converge em dizer que Woods é inocente e tenta reconstruir a vida. Há, inclusive, relatos que ele tem a intenção de mover uma ação civil por danos morais. No final, a pergunta que fica é simples e perturbadora. Como provar que você é você quando alguém controla seus tokens de identidade? Neste caso, foi preciso um detetive obstinado, um exame de DNA e a coragem de revisar o óbvio para corrigir o impossível. Se a história de William Woods te parece um pesadelo moderno, é porque ela é. Às vezes, o papel fala mais alto que a pessoa. Até o dia em que alguém resolve escutar quem sempre disse a verdade. Em quem a sociedade decide acreditar?
Em 2019, o sistema acreditou em documentos e respostas. Em 2025, acredita em DNA e fatos. Quanto vale um nome? No papel, vale emprego, crédito e família. Na vida, vale a liberdade.